Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e delicado, que é o abuso infantil e seus impactos nos futuros adultos. E nessa conversa a gente vai explorar nessa triste realidade e a gente vai explicar como que esses eventos traumáticos podem ter efeitos devastadores nas vidas das vítimas, e a gente vai buscar conscientizar, prevenir e combater essa violação tenebrosa aos direitos das crianças. E agora nós vamos falar com a nossa psicóloga especialista. Bom, eu costumo falar que a infância é um chão que se pisa a vida inteira, né? A infância é um chão que nós vamos sempre pisar porque ela traz consequências a longo prazo. Então, as consequências, as possíveis consequências de abuso, seja físico, seja emocional, seja sexual, essa violência, ela traz consequências que podem ser desastrosas lá na vida adulta. Como, de repente, dificuldade, né, na interação social. Essa pessoa pode ter dificuldade de confiar em outras pessoas, ela pode ter dificuldade no sentido de se sentir merecedora das suas conquistas, né, ter aí uma insegurança, dificuldade na sua autoestima, na sua autoconfiança. Além de também desenvolver transtornos psicológicos como ansiedade, depressão, né, enfim, outros distúrbios também. Então, esses impactos, eles são realmente desastrosos a longo prazo. E, inclusive, existem vários estudos que comprovam isso. E tem um estudo também que é muito interessante, além de tantos aí que a gente vê que reforçam essa questão, que mostra ali o cérebro de uma criança que foi negligenciada, que não foi tratada com afeto, com amor, com cuidado, e que, inclusive, sofreu maus tratos, e de uma criança que cresceu em um lar aí harmônico, com carinho, com cuidado, com afeto, enfim. E aí a gente percebe que há de fato uma diferença, inclusive estrutural, no cérebro dessa pessoa. Então, não é uma questão somente emocional. Biologicamente, essa pessoa vai ter respostas ao estresse diferentes, né? Enfim, pode se tornar uma pessoa mais agressiva ou uma pessoa extremamente passiva. Enfim, então as consequências são enormes. Quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando de uma multiplicidade, então é muito difícil pontuar exatamente quais sintomas podem ser acarretados pelo abuso, pela violência aí na infância. Mas, de um modo geral, normalmente aparece de formas bem específicas como somatização. Então, o que seria essa somatização? Seu corpo falar o que você não consegue expressar, porque às vezes você nem se lembra daquele trauma. Então, às vezes foram coisas que aconteceram tão lá na primeira infância que a sua memória não traz, mas o seu corpo está expressando isso. Através de alergias, através de dores crônicas, através de crises de ansiedade. Então, seu corpo está gritando aquilo que você não consegue falar. Então, isso é muito comum acontecer. Algumas pessoas, né, desenvolvem transtornos, algumas pessoas desenvolvem... esse sintoma aparece através de reações, então acaba que esse ciclo se repete. De repente, na minha vivência enquanto pai, enquanto mãe, eu reproduzo esse trauma nas minhas reações, gritando, ou até mesmo praticando o abuso emocional, físico, sexual. Então, esse ciclo acaba se repetindo às vezes também nas reações dessa pessoa. E na maioria das vezes, a memória não está envolvida. Na maioria das vezes a pessoa nem se lembra dos abusos ou da violência em que ela foi inserida. É muito comum isso ficar ser tão traumático que, para meio que nos proteger, a nossa mente ela tampona aquilo. Então, a pessoa às vezes não tem um acesso direto àquele trauma, mas ela percebe que ela reage de maneiras assim que mostram que existe algo de errado ali. E com muita terapia a gente consegue identificar isso. Sim, tem total ligação, né, com esses tipos de transtorno. Quando uma pessoa viveu situações tão traumáticas, né? E o que seria o trauma? Esse trauma acontece também por a pessoa ter passado por essa situação que ela não esperava, né? Que nós não nascemos para ser traumatizados. Então,
O trauma vem disso, de principalmente uma pessoa que você confia agir de uma maneira em que em que te machuca, né, em vários aspectos, e também a falta de apoio pós o trauma. Então, uma pessoa que vivencia um trauma, se ela tiver de repente também um apoio adequado nesse período, a redução de danos é imensa, mas a falta de apoio também faz com que esse trauma seja ainda maior e mais impactante lá na frente. E sim, tem total ligação com transtornos como o transtorno do estresse pós-traumático, enfim, com certeza. Primeiro, eu não posso deixar de falar da terapia, né? Que é fundamental, é um facilitador desse processo de autoconhecimento que vai ser muito necessário para que essa cura aconteça. Eu nem gosto muito de usar a palavra cura, acho que a maioria dos psicólogos não gostam de usar, mas eu venho utilizando essa palavra para simbolizar esse processo de elaboração, que é muito necessário e que a terapia vai facilitar no sentido de fazer essa pessoa mergulhar nesse passado, entender os seus porquês, né? E entender como agir daqui para frente. Uma coisa que eu falo muito você não tem culpa do que aconteceu com você, né? Porque muitas vezes esse paciente se culpabiliza bastante também, né? E isso também atrapalha muito o processo. Então você jamais pode se culpar por algo que fizeram com você. Mas o que você tem feito do que fizeram com você? O que você faz com isso daqui para frente? É sua responsabilidade. Então, trabalhar esse sentimento de culpa e transformar e ressignificar ele em autorresponsabilidade, eu me responsabilizo com o que eu faço daqui para frente da minha vida com esse passado, que é o que eu tenho, eu preciso aceitar e preciso agora lidar daqui para frente com o que eu faço, com o que eu reproduzo, com o que eu mereço, né, viver daqui para frente a partir disso e qual é a minha possibilidade. E isso sim está nas mãos do paciente. Então, o processo é mais ou menos esse. É claro que é muito complexo e também é muito individual. Envolve muitas questões, porque às vezes esse paciente ainda tem contato com o abusador, principalmente quando é uma pessoa muito próxima. Tem muitos fatores envolvidos, né? Às vezes esse paciente está sentindo que está reproduzindo isso e quer se libertar. Então, isso é muito individual, muito particular, mas a terapia, com certeza, é um grande facilitador do processo. Eu diria que, primeiro, identificando, né? Eu acho que identificando e fazendo as pazes com esse passado. E como a gente identifica esses gatilhos? Primeiro, a gente entende que talvez a gente nunca se lembre. Talvez, claro, como eu já falei, né, por um mecanismo de defesa da nossa mente a gente nunca se lembra, ou talvez porque foi algo que aconteceu mesmo muito cedo e nosso organismo nem teria capacidade de armazenar aquele conteúdo na memória, mas no corpo fica. E a gente percebe isso nas nossas reações. Quando nós estamos reagindo a uma situação que nos causa muita raiva, nos causa muito incômodo, e nós reproduzimos aquele comportamento que a gente sente que está exagerado, que não... Por que a gente está se sentindo assim? Então, um exemplo seria, de repente, uma pessoa que passou por abuso físico, né, muita violência na infância, até mesmo emocional também, e essa pessoa se pega reproduzindo isso com o filho, né? E aí ela percebe, nossa, mas por que esse comportamento do meu filho está me incomodando tanto? Por que eu fico tão irritado? Por que eu obrigo ele a comer tudo que está no prato? Por que ele me incomoda a ponto de eu gritar, a ponto de eu bater? E aí esse comportamento tá tocando em alguma ferida, né? Um exemplo também, né, que eu utilizo é imaginar assim que você... Quando você está com o seu dedinho do pé machucado, por exemplo, né? Você deu uma topada ali, machucou, e aí você sente que acontece tudo com esse dedinho do pé. Alguém pisa e enfim, você esbarra em outro lugar e você fica, caramba, logo nesse que está machucado. E aí isso te irrita muito, te incomoda muito. É mais ou menos quando você tem suas feridas, né? Sua criança ferida. E aí você acha que aquele seu filho está... de alguma forma encostando nessa ferida e sua reação é muito exagerada,
Porque talvez se ele pisasse no seu dedinho não estivesse machucado, sua reação não seria essa. Então o problema não é o seu filho. O problema é que seu dedinho estava machucado antes. O problema é que já tinha uma ferida ali antes. E identificar isso é perceber que as suas reações estão desproporcionais. É perceber que isso de alguma forma pulsa, né? Esse trauma ele vem, e normalmente ele vem nesses momentos, nesses gatilhos. E é muito rápido, é muito sutil, é muito difícil você identificar isso sem esse processo de autoconhecimento, porque, enfim, vivemos uma vida de muitos compromissos e muitas vezes no piloto automático, não somos estimulados a fazer esse mergulho para dentro, para se ouvir, para se olhar, para se entender. Então, começar fazendo esse mergulho para dentro, se conhecendo, é um ótimo primeiro passo, né? Então, é isso que eu diria. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ONDH, vinculada ao Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH, registrou um total de 4.447 denúncias de estupro no Brasil nos últimos 5 meses do ano de 2022. Das vítimas, 5.881 são crianças e adolescentes, quase 79% das denúncias. No mesmo período do ano passado, a ONDH e a MMFDH contabilizou 6.279 registros de estupro. Crianças e adolescentes figuravam como vítimas de 4.475 deles, o que representou um aumento de 76% dos casos envolvendo o grupo vulnerável. A melhor forma de você ajudar uma criança que está sofrendo abuso é acionar os canais de denúncia, o Conselho Tutelar ou o Disque 100, se você tiver uma suspeita. Se for uma certeza e você tiver como provar, o melhor caminho é a delegacia. O apoio mais adequado para uma criança que tenha sofrido abuso sexual é o acompanhamento psicológico, não só dela, mas também de toda a família. A informação ainda é a nossa melhor ferramenta. Então, quanto mais a gente disseminar esse assunto de proteção, quanto mais nós conscientizarmos as famílias e a sociedade em geral dos crimes contra o abuso sexual e todo tipo de violação de direito contra criança e adolescente, quanto mais fazemos isso, mais ajudamos nossas crianças. Então é importante sim a gente saber falar, mas respeitar sempre a fase daquela criança. Então a informação correta vai variar de acordo com a idade, com o entendimento, com a fase que ela esteja vivenciando naquele momento. O abuso e os maus tratos infantis são um tema muito complicado de abordar sobre, mas é necessário que nós falamos para que nós possamos crescer como gente, poder enfrentar esse desafio e poder combatê-lo ao certo. É necessário nós conhecer nossos inimigos para poder saber como derrotá-los. E com certeza a agressão e abuso de menores são um deles. Como mencionado antes, nós precisamos conhecer melhor sobre o assunto e difundir sobre a sociedade para que nós possamos, como coletivo, poder lutar contra e melhorar sobre isso. Para que nós possamos proteger os menores, que vão ser os futuros adultos do Brasil ou do mundo, e poderão novamente atacar e defender as crianças que estarão. Vamos unir as forças para quebrar o ciclo do abuso e oferecer às crianças para um ambiente amoroso e seguro para crescerem.